paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estou aqui para darmos continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, nesse formato digital, online, creio aí momentaneamente, devido a todos os acontecimentos que estamos vivendo aí. Então eu venho mais uma vez dando continuidade ao que foi ensinado na aula passada, do nosso evangelista Carlos, onde ele deu a lição de número 6, onde ele falou, foi o tema da lição da morte para a vida, dando continuidade ali no capítulo 5, de Romanos, onde foi ensinado que a semelhança de, assim como através do homem, através de Adão, o pecado entrou no mundo, daquele primeiro Adão, através de Cristo, o segundo Adão, entrou a justiça, entrou o perdão. Então, assim, há uma identificação nossa com o primeiro Adão no pecado e há uma identificação nossa no segundo Adão com a justificação, com a redenção. No final do capítulo 5, Paulo, ele vem aí respondendo a um questionamento que surge, ao final do capítulo 5, onde a carta de Romanos vai falar assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, do final do 5, do capítulo 5, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Aí ele vai iniciar o capítulo de número 6, que é a nossa lição de hoje, de número 7, que o tema da lição da nossa revista é Servos da Justiça. O ensino prático será compreender que o servo de Deus faz a sua vontade, faz a vontade de Deus. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, conforme você for aí acompanhando, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 23, que é o conteúdo aí do capítulo. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Eu vou ler aqui a minha Bíblia, numa versão revista e atualizada, não sei se é a sua versão, mas se não, pode ter alguma diferença aí no conteúdo devido à versão. Então a minha diz assim: que diremos, pois, Paulo perguntando, permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu seja justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 15 em diante. E daí havemos de pecar porque não... E daí? Ele pergunta, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes somente a coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, ele começa falando no capítulo 6, ele faz uma pergunta, né? Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que seja graça mais abundante? Ou seja, ele vem dizendo, terminando o capítulo 5, esse conceito de que para que a graça se manifestasse de uma maneira maior, para que a graça, né, tivesse uma eficácia maior, precisava-se, né, uma quantidade grande de pecado para que a graça de Deus ela se mostrasse mais efetiva. Mas Paulo ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, né, nós que para ele morremos? Aí ele vai falar daquilo que é essencial, né, na nossa entrada, na entrada de alguém na vida cristã, que é através do seu batismo. Toda vez que alguém entra na vida cristã, aquele que entra na vida cristã, ele recebe o ensino, ele recebe, né, acerca de Cristo, acerca do Evangelho, e ele é levado ao batismo. E Paulo vai usar a figura do batismo para dizer que nós não viveremos mais, né, numa prática de pecado, né? Não há necessidade de que você peque, né, excessivamente para demonstrar que a graça de Deus ela é eficiente, ela é efetiva. Ele diz, não, de modo nenhum. Ele fala, vocês ignoram, né, que como Cristo morreu e ressuscitou e se fez nova todas as coisas, vocês estão unidos a Cristo de maneira que como Cristo morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, na figura do batismo vocês também, do mesmo modo, morreram. Ele vai usar a figura, né, do batismo, é muito interessante que ele usa a figura do batismo como eu e você conhecemos, né? Sabemos que existem outras modalidades de batismo, né? Existe batismo por aspersão, né, por efusão, outras formas de batismo, mas o batismo que é o que nós, particularmente, a nossa igreja, né, Santa Lúcia, ou as que seguem ali a nossa, né, mesma visão, partindo, claro, do princípio bíblico, né, de uma interpretação bíblica, né, o batismo por imersão, que ele figura muito bem, porque o batismo de imersão ele vai consistir o quê? A pessoa, ela, né, naquele momento ali na água, ela sofre a imersão, né, existe aquele momento que ela é submersa, né, uma fração de segundos, e existe aquele momento que ela emerge das águas. E Paulo vai usar exatamente essa analogia, né, como Cristo, de uma maneira, né, não direta, objetiva, mas de uma maneira objetiva, simbólica, né, como Cristo vocês morreram, vocês submergiram, né, e
consequentemente vocês emergiram, e quando vocês emergiram, né, o que emergiu ali não foi aquela figura que era presa ao pecado, que era escrava do pecado, que servia ao pecado. O que emergiu ali agora foi uma nova criatura, uma nova vida unida em Cristo, assim como ele morreu, assim como ele sofreu e assim como ele ressuscitou, para que todas as coisas fossem feitas novas. Assim também a nossa vida unida a Cristo, unida à sua obra naquela cruz, nós também ressuscitamos. E o que ressuscitou ali foi uma nova criatura, né? Ressurreta, transformada, regenerada pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E Paulo, então, ele apela para esse argumento dizendo como é que nós podemos ser, né, escravos do pecado, como nós podemos dizer que para que a graça de Deus se manifeste de uma maneira maior, de uma maneira efetiva, devemos pecar mais. Ele fala de modo algum, mas devemos nos apegar àquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É a semelhança do que ele fez, a sua morte, aquele momento onde ele está morto ali, né? E a gente está vivendo um período da Páscoa, onde existe aquele silêncio, onde ele morre, onde ele submerge a morte, mas ao terceiro dia ele ressurge, né, para uma nova vida. Ele ressurge com um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo transformado por essa obra feita através do Espírito Santo de Deus, através realmente da cruz do Calvário. Então nós não devemos usar, né, uma desculpa para que haja uma maior efetivação da graça em nós, devemos pecar mais, de modo nenhum. Né? Por mais que a nossa carne, mesmo depois dessa ressurreição, a nossa carne ainda, né, nós ainda sejamos, em alguns momentos, né, o pecado ele nos assedie, o pecado ele exerça sobre nós alguma influência, o corpo que ressurge, né, aquele corpo, né, é o mesmo corpo, é o corpo que é sujeito ao pecado, é o corpo que é sujeito a essas práticas, mas só que ele ressurge uma nova criatura, né, um homem interior, um coração transformado, uma mente regenerada, uma mente transformada que sofre a ação do Espírito Santo de Deus. O nosso homem interior ele é transformado na obra de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E Paulo fala que nós devemos nos apegar a Cristo, nós devemos nos unir a Cristo, porque juntamente com Ele nós fomos mortos e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Estamos, ou seja, mortos para o pecado, mortos para essa prática e ressuscitados em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo e vivos para Deus, não mais, né, vivos para o nosso pecado. Né? É muito interessante, talvez, estudando, né, e nesse ponto que você morre do pecado e vive para Deus. Né? Exemplo de alguém que tem, né, uma dívida, alguém que tem uma vida, alguém que, né, tem toda a sua vida, né, uma série de situações. Quando essa pessoa morre, ele não tem mais dívida, ele não tem mais responsabilidade, ele não tem mais com o que, né, se preocupar, porque ele morreu e nenhuma lei desse mundo, nenhuma regulamentação desse mundo vale para quem já morreu. Ele vai lá, retira a sua certidão de óbito e legalmente, né, ele é uma pessoa morta, ou seja, né, muitos usam até uma expressão, né, aqui, o CPF foi cancelado, ou seja, ele não tem mais nenhuma validade para esse mundo. Exatamente o que deve acontecer, o que acontece nessa obra feita através de Cristo Jesus. Né? Quando morremos para o pecado ele não tem mais poder sobre nós, ele não tem mais legalidade, ele não tem mais domínio, porque morremos para ele, nós estamos mortos. Né? A morte, ela nos alcançou, e quando há uma ressurreição, o que ressurge é um novo homem, uma nova criatura, uma nova vida, como o nascimento de uma criança, né? É um recém-nascido, onde tudo é novo, onde ele vai aprender uma nova vida, onde ele vai aprender uma nova prática,
onde ele vai aprender um modo novo de se viver. E esse modo novo de se viver, ele vai viver em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. E nesse ponto, Paulo ele vai fazer realmente essa conexão, né? Que agora não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos desse mundo, não somos mais escravos das nossas paixões. Né? No versículo 15, né, ele começa perguntando, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele responde, de modo nenhum. Né? Aí ele fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que Paulo quer nos ensinar? Que não somos mais escravos do pecado, mas a partir de agora nós somos servos de Deus. E ele usa o termo servos, né? Que na realidade é no versículo 16, né? Que ele usa o termo sois servos. Servo aqui é a palavra, né, original no grego, é o termo doulos, que quer dizer exatamente escravo, e até existia da parte de Paulo até um receio de usar esse termo, porque no contexto de Paulo, naquela época do Império Romano, era uma palavra que era utilizada por um escravo, alguém que não tinha vontade própria, alguém que não tinha sua vontade, né, não tinha seus direitos. O escravo no Império Romano, ele era tratado como um objeto, como uma coisa. Ele era possessão do seu senhor, ele fazia com ele o que ele quisesse. Ele podia tirar a vida, ele poderia bater, chicotear, podia fazer o que quisesse. Ele era um objeto. E o que Paulo está dizendo é que nós ou somos escravos do pecado para a morte, ou somos escravos de Deus para a vida. Né? A partir do momento que nós entramos nessa vida, nós somos escravos de alguém, ou do pecado, ou de Deus. Mas Paulo fala exatamente isso, né? Por que estamos debaixo da graça? Não vamos pecar mais, ele fala de modo algum, né? Que nós ainda, nessa condição, ainda somos sujeitos ao pecado. Nós somos sujeitos ao pecado, por isso que ele fala, ou vocês vão ser escravos do pecado para a morte, ou vocês vão se sujeitar a Deus para a vida. E nós devemos ficar atento a isso, porque se formos escravos do pecado, nós vamos ser entregues à morte. Mas se sujeitarmos a Deus, a sua vontade, como servos de Deus, nós vamos estar realmente sujeitos à vida, à justiça. Ele fala da obediência para a justiça, para realmente viver uma vida digna, uma vida baseada na obra de Cristo, na justificação de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos libertados do pecado, né? Mas não para viver uma vida independente, porque muitos falam, agora eu sou livre em Cristo, então eu faço o que eu quiser, a vida do jeito que eu quiser, da maneira que eu quero, de forma alguma. Você deixou de ser escravo, nós deixamos de ser escravos do pecado, não para viver uma vida de libertinagem, uma vida da nossa maneira, mas fomos livres do pecado, porque a liberdade do pecado, na realidade, ela é uma escravidão. E a escravidão, ser escravo, servo de Deus, de Cristo, é viver uma liberdade debaixo da graça de Deus, é viver uma nova vida livre desse pecado. O que eu quero dizer com isso? Se eu não sou escravo, se eu não sou servo de Deus, se eu não me sujeito à vontade de Deus, se eu tomei conhecimento, se eu passei a saber o que Deus fez por mim, eu passei por essa obra, eu não me sujeito à vontade de Deus, eu não me sujeito àquilo que é essa obra de Cristo na minha vida, essa união com Cristo, eu estou debaixo da escravidão do pecado. E como consequência, eu estou debaixo da morte. E a morte eterna, aquela morte que é o afastamento de Deus. Mas se eu estou em Cristo, me sujeito à sua vontade, eu estou escravo à vontade de Deus. Servir a Deus, querido. Em resumo, muitos não querem
passar essa realidade para as pessoas, eu quero pregar esse evangelho. Servir a Deus é não mais ter a sua vontade, é não mais viver a sua maneira, é não mais viver do modo como eu penso, imagino, quero, não, é viver segundo a vontade de Deus. É servir a Deus. É exatamente o termo que Paulo usa, e a força desse termo realmente, no original é muito forte, é ser escravo, é não ter vontade própria, é viver segundo a vontade de Deus. Agora nós somos servos de Deus, servos da justiça, daquilo que é uma justiça não própria, mas a justiça de Deus, a sua bondade, a sua longanimidade, o seu amor, tudo aquilo que provém de Deus, como o Tiago fala, aquilo que vem do Pai das luzes. E Paulo ele vai encerrar esse capítulo lá no finalzinho, no 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fecha falando que a consequência dos nossos pecados, que o nosso pecado, como consequência, ele gera morte. E aqui o termo que ele está usando é referente àquela pessoa, ele usa o termo militar, O salário é como um soldado, é como alguém que trabalha, alguém que milita, alguém que tem um suor do seu rosto, e o justo pagamento para essa pessoa, o justo pagamento para aquele que presta esse serviço, nada mais é que o seu salário. E o justo pagamento para nós, o justo pagamento que nós merecíamos e merecemos, o pagamento justo pelos nossos pecados é a morte. É a morte eterna, o afastamento de Deus por conta dos nossos pecados. Mas Deus não nos dá o que merecemos, Ele não nos deu o que merecemos, pelo contrário, Ele vai falar, Deus ao invés disso, Ele nos dá o dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, é o que nós não merecíamos. É o dom gratuito, ele é dado, ele é entregue, não é conquistado, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, não é o que eu coloco diante de Deus, não, mas é o que Deus fez por mim. A consequência do que eu faço, o salário justo do que eu fiz era a morte por conta dos meus pecados, da minha condição de pecador. Mas ao invés disso, Deus gratuitamente, um dom, uma dádiva, um crisma, um carisma, que é o termo usado, é uma dádiva de Deus a cada um de nós. E que você possa ficar com esse entendimento. Você não é mais escravo do pecado, mas em Cristo Jesus, você é servo de Deus para servir a Deus segundo a sua vontade. E nós estamos unidos em Cristo Jesus pela sua morte, pela sua ressurreição. E com Jesus nós vamos passar por esse mundo, vamos sofrer com Ele, vamos passar tudo como Ele passou, vamos morrer a cada dia para nós mesmos, mas para que no final nós herdemos uma vida eterna através de Cristo Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, ande unido com Cristo, ainda que o pecado nos assedie, mas tenha plena certeza no teu coração, no teu interior, que se você é alguém que busca fazer a vontade de Deus, tenha plena certeza que você está unido com Cristo e que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que você possa continuar lendo a revista, estudando as lições, leia a tua palavra, estude, porque Deus ele realmente quer fazer uma obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe.